Já que você tocou no tema da saúde, há uma especulação neste momento de que a pasta da saúde, importantíssima, né? Ainda mais que a gente está terminando um ano sem planejamento do esquema vacinal do ano que vem. A gente até conversou mais cedo isso com o doutor Vecina aqui, ele falando da situação gravíssima que o Brasil se encontra, sem ter vacinas compradas para o ano que vem. Há nos bastidores aí informações de que o governo eleito estaria negociando com o Centrão a pasta da saúde, né? Até cogitando a possibilidade de isso ir para um parlamentar do centro, um aliado de Arthur Lira. Como é que o senhor vê isso? É verdade que a pasta da saúde deve ir para o Centrão? O senhor acha que essa é uma moeda de troca necessária neste momento do governo eleito? Eu acredito que a possibilidade de se concretizar é nula. Eu posso afirmar aqui, Fabíola, para você, para Leonardo e para Chico Alves. Essa possibilidade não existe. A saúde dilapidada e destruída, como foi ao longo desses 4 anos, não será objeto de barganha política. Né? Lógico que a decisão, em última análise, é do presidente Lula. Né? E quem comanda, eu já disse, quem tem o comando, quem distribui, é o presidente Lula. Mas o presidente Lula também disse para nós que não vai, que uma das tarefas centrais do próximo período é a reconstrução das políticas de saúde pública. Para a reconstrução das políticas de saúde pública, eu tenho certeza que não há espaço para que uma pasta tão importante, que tão destruída foi dilapidada nesse tempo, seja objeto de barganha política. Isso aí eu posso assegurar para você, Fabíola, Chico, Leonardo. Isso não foi conversado, isso não foi negociado, isso não está em negociação, e a determinação do presidente é ter alguém para a área da saúde que reconstrua, após da tragédia que ocorreu nesses 4 anos, que levou, inclusive, 400 mil brasileiros à morte no meio da pandemia da Covid-19. É reconstruir todas as políticas de saúde pública. É essa a determinação, é essa a diretriz, e eu tenho certeza, eu posso lhes garantir, o que vai balizar a escolha do presidente em relação a isso serão essas diretrizes e essas balizas. Senador, agora nessa semana, aconteceu já tanta coisa entre ontem e hoje, mas ontem, o ministro Gilmar Mendes, né, soltou uma decisão reforçando que o Bolsa Família, né, vai voltar a se chamar Bolsa Família, pode ficar fora do teto de gastos, né, pode ser considerado fora do teto não entra no cálculo do teto de gastos, né, essa questão da renda mínima para pessoas pobres. E isso veio após uma ação da Rede de Sustentabilidade do seu partido. O senhor acha que isso mexeu com as peças que estavam no tabuleiro da negociação no Congresso Nacional? Independente da repercussão política que venha a ter tido essa decisão, eu acho que é importante e fundamental do ponto de vista jurídico, que eu acho que foi esse, e eu tenho convicção que foi esse o mérito da decisão por parte do ministro Gilmar Mendes. E só rapidamente, Leonardo, para contextualizar. Do que se trata essa ação? Essa ação foi movida anteriormente através de uma DPF em defesa do Instituto da Renda Básica da Cidadania, né? Em que se dizia que caberia à União, é obrigação da União, assegurar uma renda básica a todos os brasileiros. Essa decisão teve um ajuste, uma modulação, né? Foi uma discussão que ocorreu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e lá, no âmbito dessa discussão, se estabeleceu o conceito do mínimo existencial. Né? Ocorre que a União não deu cabimento, não deu cumprimento a essa decisão, que já é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O que o mau partido, a Rede de Sustentabilidade, fez? Ingressou com um mandado de injunção. Mandado de injunção, para que todos possam compreender, é um remédio judicial quando há o descumprimento de uma norma. Ou seja, é constitucional o princípio do mínimo existencial, consagrado no artigo 6º da Constituição, no artigo 5º e nos princípios fundamentais da nossa Constituição. Com base nisso, este entendimento já havia tido parte do Supremo Tribunal Federal. O que nós fizemos foi ingressar com mandado de injunção na mesma ação, direcionada ao ministro Gilmar Mendes, que era o relator da matéria, para que isso fosse consagrado, especificado, como excludente do chamado teto de gastos, porque isto é consagrado na Constituição como direito de todos, e o que é direito de todos, o que é principiológico, não poderia ter nenhum tipo de limitação. O que é principiológico na Constituição não pode ter limitação por outros dispositivos da Constituição, por outros dispositivos da mesma Constituição. Isso é um princípio básico, elementar
do constitucionalismo. E assim teve a decisão do ministro Gilmar Mendes. Ou seja, a decisão é assentada juridicamente. Não teve nenhum tipo de atropelo ao parlamento, teve a interpretação, e eu acho até um tanto absurdo e sádico, Leonardo, alguns parlamentares que ficaram esse tempo todo apoiando o atual governo, o governo Bolsonaro, reclamaram interferência do Supremo. Ora, se ocorreu interferência do Supremo, foi garantir comida para os mais pobres. Daí nós assistimos o sadismo do tempo atual. Eles se levantam até quando as decisões do Supremo ocorrem para garantir comida para os mais pobres. Lógico, se isso teve ou não efeito político, mas eu acho que o importante aqui é de se ressaltar o acerto dessa medida, dessa interpretação constitucional, de que é um princípio do Estado brasileiro garantir comida na mesa dos que mais precisam. Eu queria aproveitar